Falar de um assunto muito sério, gente. Jovens versus desafios da internet, né? Quantos jovens vêm perdendo a vida, às vezes por motivos tão bobos, né? Desafios tão bobos, e o quanto isso é perigoso, né? O quanto a gente tem que ficar alerta ao que as nossas crianças, nossos jovens estão fazendo na internet, não é mesmo? E quem vai conversar comigo é a Lu de Paula. Nossa, já virou até íntima, Lu de Paula. É isso. Luciana de Paula, nossa psicóloga convidada aqui. Lu, importantíssimo falar desse assunto, né? É um assunto que é muito importante porque está crescendo cada vez mais. Conforme viraliza na internet, os jovens aderem e muitas vezes os adultos acabam perdendo o controle disso tudo. E assim, acredito que seja algo que às vezes, como são jovens, por falta muitas vezes de vivência mesmo, de maturidade, eles não pensam nas consequências, né? Que pode, por exemplo, levar à morte. Não vê como algo que pode colocar a vida deles em risco, né? E tem aquela ideia de que comigo não vai acontecer. E como é um desafio, a ideia é o quê? Sair vitorioso desse desafio. Então, eu vou dar conta, essa ideia de que eu vou conseguir, eu vou viralizar na internet, as pessoas vão ver o quanto que eu sou bom. Então, tudo isso motiva para que eles acabem entrando nesse tipo de desafio. Verdade. Nós optamos aqui no Band Mulher por não mostrar, né, esses desafios para não incentivar ainda mais, né? Mas assim, falando superficialmente, saiu ontem a notícia de que um jovem morreu correndo uma maratona de 42 quilômetros. Ele não tinha esse preparo físico, né? Era um desafio da internet, acabou morrendo. Teve outro jovem que ele estava num navio, né, num cruzeiro, com outros amigos e tudo mais, com a família, e os jovens o desafiaram a pular desse navio também. Morreu, inclusive teve, né, por ataque de tubarões. Deixa eu ver, teve aquela época do desafio da baleia. Sim. Desafio de sufocar, né? Sufocamento, de água gelada. Verdade. De várias coisas. Esses dias tinha acho que de levar choque. Então, assim, são desafios, gente, vira moda na internet, os jovens começam a aderir e falarem assim, não, eu vou fazer. Ou então, assim, como você disse, a questão de se sentir excluído, né? Se eu não fizer, eu não vou ser o legal da turma. Isso, eu vou ser excluído, as pessoas vão tirar sarro de mim, aí entra a questão do bullying, do cyberbullying, e para se sentir aceito, para se sentir pertencente, ele acaba cedendo aí à pressão, às vezes, dos colegas e do grupo que ele está inserido. Perfeito. Então, agora a gente vai falar diretamente com você, mamãe, você, papai, ou responsável, né? Ou até alguém da família, às vezes alguém da família passa mais tempo com esse jovem, né? Quais seriam os sinais, Lu, de que de repente o meu filho tá se envolvendo aí em algum desafio ou em alguma conversa não muito bacana na internet? Quando a gente fala de crianças e adolescentes, eu sempre bato na mesma tecla. Comportamento. Olha só. Percebeu que houve uma mudança brusca no comportamento, alguma coisa está acontecendo. Então, é um jovem que vive isolado, já é uma característica aí do adolescente, né? Mas ele não sai nem com os amigos, não conversa mais tanto assim com os amigos mais amplamente, prefere aqueles amigos virtuais, não sai muito do quarto. Antes tinha um comportamento de ter um convívio com os pais, de ir pra igreja, ficar sozinho, tal. por exemplo. Aí prefere ficar sozinho. O pessoal vai sair de casa. Não vou não. Tem umas coisas pra fazer. Isso, exatamente. Então, caiu nota na escola, o que está acontecendo? Alguma coisa de errado está acontecendo com esse jovem, né? Porque ele está focado em alguma outra coisa que não aquilo de fato que ele precisa fazer e que deve ser feito. Verdade. Aí, por trás disso tudo, né, lendo bastante sobre o assunto, eu percebi, Lu, que muitas vezes quem pratica esses desafios são jovens, são adolescentes, mas quem está por trás muitas vezes são adultos, né, que começam, incitam isso, né? E como você enxerga isso de prática de adultos provocando jovens, crianças a fazerem esses desafios? Existe uma rede aí por trás que eles ganham, né, dinheiro com isso. Só. E também existe um prazer, né, um sadismo aí de ver o sofrimento da outra pessoa. Porque à medida que isso viraliza, né, tem views, tem comentários e tal, essas pessoas, elas recebem de alguma forma por isso, né? E entra também a questão desse aliciamento aí para outras coisas também, outras práticas também,
né, criar um vínculo com esse jovem. E depois, o caminho que isso pode levar, realmente são caminhos muito perigosos. Com certeza, né? Até a gente falou recentemente também aqui no programa a questão dos ataques às escolas, né? Até como a gente disse, é isso que eles querem palco, né? Querem Sim. que isso viralize mesmo, eles né? Querem ser reconhecidos, eles querem que o nome deles sejam falados, né, amplamente. Eles querem mobilizar mesmo a sociedade de um modo geral. Verdade. A gente tem aqui algumas orientações para você, né? A gente vai começar a comentar aqui, olha lá. Pais, fiquem atentos. Vou ler aqui com vocês. Conecte-se. Seria o que aí, Lu? Os pais precisam ser conectados, antenados e entender, né? Porque fazer, não entendo nada de internet. Deixo tudo na mão do meu filho. E deixa ele lá e não sabe o que é uma página que de repente ele está vendo, está acessando, que não tem um conteúdo legal que ele possa acessar, o que seja adequado para a idade dele. E aí o adolescente fala qualquer coisa ali, o pai nem confia, né? E deixa por ele mesmo. E aí ele pode estar envolvido, né, com coisas que não serão legais. Exato. Por mais que não seja algo que a gente vive no nosso dia a dia, né? Assim, até quando a gente vê expressões, gírias, essa linguagem da internet, por mais que não seja algo do nosso dia a dia, a gente precisa estar antenado, conectado, né? No que está acontecendo. Eu achei até interessante quando eu disse, né, que eu estava pesquisando sobre o assunto, até para vir conversar com vocês. Um pouquinho que eu digitei lá na internet, lá no Google, eu já achei muita coisa, muitos desafios que eu nem imaginava que existem. Então, assim, para um minutinho do seu tempo, vai lá na rede social ou no computador, vê o que está acontecendo aí no mundo dos jovens, né? Uma palavra que ele costuma usar muito, fala, opa, peraí, qual que é a referência disso? Da onde ele tirou isso, né? Verdade. Procurar saber, procurar entender. Esse se conectar, não é só se conectar às redes sociais, até porque rede social não é para menor de idade. A gente precisa de um termo de compromisso, né? O jovem ali, o adolescente, a criança não tem nem que estar nas redes sociais, mas né, os pais precisam fazer esse monitoramento. Então, ele usa sempre o mesmo termo, ele fala sempre as mesmas palavras. Opa, deixa eu entender do que é que tá falando, qual que é a referência que ele tá usando, pra gente poder, então, entender no que é que esse adolescente, que essa criança está envolvido. Até se eu criar uma conexão com esse adolescente, com essa criança, ele vai sentir mais confiança também em se abrir e conversar sobre o que está acontecendo. Essa conexão precisa ser também uma conexão emocional. Perfeito. Porque acontece alguma coisa, essa criança, esse adolescente, ele precisa estar seguro para ir lá tirar alguma dúvida com o pai. Olha, estou me sentindo pressionado para fazer tal coisa. Olha, entrei num grupo que as pessoas estão falando... Ou isso saiu do meu controle, o que eu posso fazer, Exatamente. Né? Falei que eu ia fazer, agora eu não quero fazer mais, estão me ameaçando. De que maneira que os pais podem, então, passar essa segurança para esse adolescente, para que ele se sinta confortável em falar a respeito do assunto. Verdade, você entrou num ponto muito interessante e a gente continua nosso bate-papo, então, depois do intervalo, aproveite para participar. Tem alguma pergunta para a Lu de Paula? Pode mandar no nosso WhatsApp ou tem algum depoimento, né? Manda também. E vou deixar, antes de ir para o intervalo, vou deixar a nossa enquete do dia. Você é contra ou a favor de crianças, adolescentes terem rede social? É um assunto muito polêmico, né? Que às vezes os próprios pais fazem. Expõem. Os pais administram os perfis, né? Sim. Você é contra ou a favor? Manda aqui pra mim e eu já volto em 2 minutinhos. O bloco já, hoje a gente está falando aqui sobre jovens e desafios da internet. Mas eu vou abrir um parênteses no nosso bate-papo, tem tudo a ver também com o assunto que a gente conversou na semana anterior. A gente falou, né, no Fofocando, que o Neymar teria supostamente traído a esposa, a Bruna, tal, que está grávida. E ele acabou, nesse minuto, acabou de publicar na internet, sim, que ele traiu a esposa e ainda pediu desculpas publicamente. Ai, ai, ai. Vai dar o que falar esse assunto ainda, né, Lu? Vai dar bastante o que falar, né? Porque o Neymar é uma figura pública e tudo que ele faz, não tem como. As pessoas ficam sabendo mesmo. Exato. Né? E a responsabilidade que ele tem, porque aí como que é? Eu vou, solto uma nota, peço uma desculpa e tá tudo certo. Exato. Né? E o sofrimento das pessoas envolvidas. É verdade. E tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né? Que também a questão da rede social, do uso da rede social. Sim. E hoje em dia é tudo muito instantâneo, né? Da responsabilidade
que a gente tem que ter ao publicar alguma coisa, ao desafiar alguém, né? Tudo isso é importante e nessa era tecnológica é tudo muito rápido. É verdade. Às vezes a gente coloca alguma coisa, apaga, alguém já tirou um print. Exatamente. E o print já tá rolando. E aí já é tarde. Então, como aconteceu com o Neymar, né? Babado, gente, notícia de última hora. Voltando aqui às nossas dicas, né, para os pais, olha só. Falando, gente, né, dos desafios da internet. Estimule o senso crítico, né? Então, durante as conversas, os pais devem levantar essas discussões, né? Então, supervisione, muito importante também, né, Lu? Colocar limites. A gente vai falar de um a um aí, porque estimular o senso crítico. Então, a pessoa, por exemplo, tá lá no jantar em família, né? Olha, meu filho, você viu o que aconteceu? Questionar, né? Questionar o adolescente, o jovem, sobre tudo, sobre o que está acontecendo, sobre a vida, qual que é a visão dele, qual que é a visão que ele tem a respeito de algumas coisas, mostrar algumas reportagens para entender mais ou menos o funcionamento daquele adolescente, o que é que ele pensa a respeito daquilo, que também entra na questão da conexão emocional. Você vai se conectando ao seu adolescente, vai entendendo também como que é que ele pensa sobre essas questões. É muito importante. A questão de colocar limites. O que você tem a dizer pra gente? Vou até ver a resposta aqui do pessoal, que antes de ir pro intervalo eu perguntei, né, se o pessoal aí de casa é contra ou a favor da criança, né, o adolescente ter rede social. Enquanto isso, você fala sobre impor limites. O limite, ele é importante desde a mais tenra idade, né? O que é esse pôr limite? Então, é entender cada fase do desenvolvimento que o seu filho está e ver o que é adequado e o que é normal para aquela idade. Então, saber falar não, de que maneira que esse não é falado, como que é que esse adolescente ele recebe esse não, porque existe uma dificuldade aí de lidar com a frustração e tudo mais. Então, qual que é o direcionamento que eu vou dar para a criança, que eu vou dar para o adolescente e não simplesmente não porque eu quero e simples assim. Perfeito. Quando a gente dá um porquê, né, quando a gente explica o porquê daquilo, às vezes falta maturidade para eles entenderem, mas a gente banca aquilo porque a gente está fundamentado. Agora, o não pelo não vai aguçar ainda mais a curiosidade e aí ele vai esconder. Olha só. E geralmente tem os grupos, os amigos aí que acabam apoiando e vai fazer de uma forma ou de outra. Aí entra a questão, né, que a gente falou da confiança, a questão do diálogo, né? A questão da autonomia também. Olha só, muita gente aqui falando que não é a favor, tá? Da criança e do adolescente ter rede social. A Ana Karina tá até falando aqui assim pra gente, olha, aqui em casa é uma briga. Eu não gosto, não deixo, mas o meu marido acaba cedendo. Entrar num consenso aí, muito Entrar importante. num consenso, então tá, um deixa, outro não deixa. Quanto tempo, então, que essa criança vai ter acesso aí a essa rede social? E manter aquilo, né? O ideal é que a criança não tenha, de fato, uma rede social, porque não é objetivo, não tem funcionalidade nenhuma para a criança, né? Para o adolescente, como ele tá nessa fase aí na escola, todo de mundo convivência, tem. todo mundo tá falando a respeito e tal. Então, ali nas dicas tinha a questão da supervisão. Claro, respeitando, sim, o espaço, a individualidade desse adolescente, mas também sabendo com quem que é que ele está se conectando, o que é que ele está acessando, né? O que é que ele anda vendo aí nas redes. Perfeito. E olha, a gente tá falando aqui de crianças, jovens, mas nós adultos também. Tem muitos magos aí da internet que prometem muita coisa, muitos desafios e até nós devemos ficar atentos, não é mesmo, Lu? A gente precisa ficar atento porque a gente quer uma receitinha pronta, né? Ai, como que eu faço em 2, 3 dias para as coisas acontecerem na minha vida? E a gente sabe que não é assim que as coisas acontecem e às vezes iludido aí por uma resposta, né? Uma coisa mais rápida aí, a gente acaba entrando em algumas furadas. Exatamente. Adorei mais uma vez nosso bate-papo, são sempre incríveis. Adorei também a sua participação, a sua companhia. A gente falou, né, do lançamento aí de Melody e Naldo. Vamos ver aí, conferir esse clipe como ficou. E eu te espero aqui amanhã ao vivo, tá bom? Tchau, tchau. A gente se vê sempre.